Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus e aos amigos uma boa tarde de saudação. Tendo a oportunidade, mais uma vez, de poder estar falando da palavra do Senhor, como Jesus deu ordem aos discípulos, e para nós hoje, seguindo essa palavra, então no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, está dizendo assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo e o que não crer será condenado. Glória seja dada ao Senhor. Para você que já talvez tenha perdido a esperança de alguma resposta, de algo que você está querendo, porque nos dias atuais que nós estamos vivendo, no século 21, tem sido difícil para todos. Mas Deus ele tem uma palavra para você nessa tarde. E estamos aqui para transmitir essa palavra para você. Como de costume, nos dias atuais que nós estamos vivendo, nós temos de estar ministrando a palavra de Deus, estar orientando aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, que ainda têm dúvida de como servir a Deus, e você não tem ainda a certeza da sua salvação. Talvez você não sabe como será a volta de Cristo, o que é arrebatamento, o que é arrebatamento, a tirar a igreja da terra. Então nós estamos aqui para transmitir isso para você. No Evangelho de João, capítulo 14, os discípulos, certa feita, eles conversando com Jesus, eles se preocuparam, porque Cristo ia deixar eles para ir ao encontro do Pai. Então Jesus falou para eles assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Então o que eu tenho para transmitir para você hoje é essa certeza, que há 2000 anos atrás Cristo ele profetizou isso, ele ia preparar o lugar. E o Evangelho de João, capítulo 14, quando ele fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Hoje tem muitos com os corações turbados. O que é coração turbado? O que é estar turbado? O que é? Isso aí é uma preocupação com muitas coisas terrenas, muitas coisas aqui da terra, com o Criador mesmo. Muitos não estão se preocupando com quem fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. Deus ele tem controle em tudo, mesmo nós aqui na terra observando os acontecimentos nos dias atuais que nós estamos vivendo nesse século 21, nós sabemos que tudo que está acontecendo é os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Certa feita Jesus disse para o discípulo perguntar a Cristo: mestre, que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? Então Jesus disse: olha, eu quero que vocês fiquem apercebidos, porque os sinais vão acontecer, e os sinais vão anteceder. Então nesse século 21 que nós estamos vivendo, estamos vendo os sinais acontecendo. Há 2000 anos foi profetizado pela boca de Cristo: nação contra nação, reino contra reino, terremoto em vários lugares. A gente tem observado muitas doenças, enfermidades, que a medicina ela faz o diagnóstico, mas não tem cura. Mas para Deus nada é impossível. A gente vê hoje pai contra filho, filho contra pai. A gente tem observado o mundo do crime, das drogas, o homossexualismo, mas Deus ele pode libertar e transformar, porque Cristo Jesus ele veio para salvar o mundo, não para condenar o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16, Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A trombeta breve vai tocar, a trombeta breve ela vai soar, para despertar os que morreram em Cristo Jesus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, está registrado assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos. Para você que não entende, esse abrir e fechar de olhos é muito rápido para você estar despreocupado e estar sem atenção do que está para acontecer a qualquer momento. O arrebatamento da igreja vai acontecer num momento, num dia normal, num dia que você estiver andando na rua,
ou estiver no trabalho, onde você estiver, vai ser num dia normal, mas vai ser muito rápido o arrebatamento da igreja. Arrebatamento, eu tenho aqui duas conjugações verbais. Arrebatamento é a reunião dos mortos e vivos que vão estar com Cristo nas nuvens. Arrebatar, arrebatar significa arrancar, tirar com violência, tirar com força e levar ao encontro de Cristo. Isso vai acontecer em breve. A trombeta vai tocar, e quem vai despertar os que morreram em Cristo Jesus é o próprio Jesus com a sua voz. Aí entra a voz de Jesus. Jesus, ele vai, a trombeta vai tocar, e com certeza a voz de Cristo vai despertar os que morreram em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor Deus para todo sempre. João, lá na ilha de Pátimo, ele através do Espírito que levou ele ali, ele profetiza ali. Então, no Evangelho lá em Apocalipse capítulo 21, até o versículo 27, o último versículo, o versículo 21, versículo 21, do primeiro versículo ao 27, lá está registrado assim: e não entrará nela coisa alguma que abomina, coisa alguma que cometa a mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 2, o versículo 17 diz assim, ó: até o seu nome, o meu nome, o nome daqueles que aceitar Jesus como Salvador será trocado. Será dada uma pedra branca, nessa pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que pegar. Jesus Cristo, ele vai fazer isso, mas para nós estarmos ao encontro, esse encontro com Cristo nas nuvens, precisamos passar por uma transformação. Essa transformação, ela breve vai acontecer, que é um arrebatamento. Como eu disse agora, o arrebatamento é reunião dos mortos e dos vivos que encontrarão com Cristo. Deixando bem claro para você, os vivos são aqueles que estiverem servindo ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que estiverem em obediência a essa palavra, os vivos que estiverem vivo, andando, caminhando em obediência a essa palavra, os que morreram em Cristo, servindo ao Senhor. Mas os vivos que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador, prestem bastante atenção, você, meu amigo ouvinte da palavra de Deus, que ainda não tomou essa decisão aceitando Jesus como Salvador, porque lá em Apocalipse capítulo 20 e o versículo 15, lá está registrado assim, ó: e todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, o Apocalipse é a revelação de Deus, a revelação das últimas coisas. Então, o Apocalipse capítulo 20, versículo 15, vai estar registrado assim: todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso ainda vai acontecer, porque o Apocalipse, ele fala do passado, do presente e do futuro, e esse futuro ainda está para acontecer. Os que morrerem em Cristo sem servir a Jesus, sem dar ouvido à palavra de Deus, não quer nem saber, ele vive a vida dele da forma que ele quer viver, então ele morre sem salvação. Quando nós observamos atentamente, lendo a palavra de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão e encontrarão com o Senhor. Os vivos que estiverem na terra serão transformados, mas os pecadores, um pouco antes do juízo final, os corpos serão ressuscitados para a vergonha eterna. Nós vamos chegar lá, vamos estar lendo aqui o texto, 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 51, da transformação, da mudança de vida que Deus vai fazer. Eis que vos digo um mistério. Quando ele fala esse mistério só Deus pode fazer. O ser humano compõe-se de corpo, alma e espírito. É um ser racional. O animal, um animal, ele só tem corpo e alma, ele não tem espírito. Mas o ser humano, ele compõe-se de corpo, alma e espírito. O corpo compõe-se de carne, nervos, pele, organismo interno, que tem as suas funções. O esqueleto suporta toda essa estrutura. A alma é a parte não imortal,
a parte não material e imortal do ser humano, sede da consciência própria, da razão dos sentimentos e das emoções. O espírito é que dá vida, unindo o corpo e a alma. Aí então podemos dizer alma vivente, quer dizer ser vivo. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: e formou o homem, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida foi para Deus, porque quando assim eu digo, com a certeza da Bíblia, na palavra, porque Eclesiastes capítulo 2, versículo 7 diz assim também: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Quando eu leio lá em 1 Coríntios 15, 51, que vai ter um mistério, esse mistério da transformação dos corpos. Quando eu leio lá em Coríntios, eu vejo que o nosso corpo vai ser incorruptível. Incorruptível quer dizer qualidade de não apodrecer. Corpo corruptível é o corpo que se estraga. Esse corpo meu, ele é corruptível, mas ele vai ser transformado incorruptível, imortal, como o corpo de Cristo Jesus. Incorruptibilidade é a mesma qualidade de não apodrecer. Mortal é o meu corpo, é o seu corpo, que é sujeito à morte, mas em breve esse corpo será transformado e encontraremos com Cristo Jesus. Imortal, o nosso corpo vai ser imortal. O que é imortal? Qualidade ou condição de não morrer mais, e para todo sempre estaremos com o Senhor Jesus. Ah, mas que mistério gostoso! Quando a trombeta tocar, então a voz de Cristo, ela vai soar, ela vai, eu não sei como ele vai falar, ele vai dizer: filho meu, sai daí, filha minha, vem para mim. Eu não sei como será a voz dele, porque quando eu vejo, eu estou dizendo para você da forma que eu estou dizendo, com certeza na Bíblia Sagrada, porque em Lucas capítulo 11 e o versículo 11, Jesus, na época ele estava aqui na terra, morre um grande amigo dele chamado Lázaro. Capítulo 11, o versículo 11, então o discípulo fala: Senhor, ele já morreu. A Jesus então, ele vai até aquela cidade e diz: não, Lázaro não morreu, eu vou despertá-lo do sono. Então todos que morrem em Cristo Jesus, eles não morrem, eles dormem, eles descansam no Senhor, eles esperam, está esperando o grande dia do Senhor. Essa confiança nós temos que ter. O crente não morre, o crente dorme, o crente descansa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, está registrado bem assim, para você que nessa tarde está nos ouvindo, dando a sua atenção neste momento. Pode olhar na sua Bíblia, pode olhar o texto lá que está registrado lá. Versículo 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Glória seja dada ao Senhor, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Preceder quer dizer, nós não vamos antes dos que morreram, eles vão primeiro, depois nós vamos ser transformados. Versículo 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Versículo 18, para dar alegria para você, para trazer alegria para você. Olha só o versículo 18 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses: portanto, consolai-vos com estas palavras. O que ele está querendo dizer? Consola com isso que você está ouvindo, consola com que você está lendo, porque isso aí é verdade, isso vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre.
Glorificado e exaltado é o Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Nós temos a certeza que nós vamos ressuscitar um dia para a honra e glória do Senhor, porque o próprio Jesus, Ele deixou essa certeza, essa confiança para nós. Jesus, quando Ele ressuscita, Ele ressuscitou e a terra a terra tremeu, e as pedras se fenderam, e abriu-se os sepulcros, ressuscitaram todos os santos que dormiam e andaram na cidade. Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. Corrija aí, para você não dizer que eu estou inventando, para você não dizer que após a morte nós temos salvação ainda. Após a morte nós vamos ressuscitar e ter vida eterna com Cristo Jesus. Tristeza e alegria. Tristeza para aqueles que morrerem sem Cristo Jesus. Alegria para aqueles que vão ouvir a voz do Senhor. Como eu disse a você, o Senhor, Ele vai despertar os que morrerem em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Mas a tristeza, como eu disse, eu vou ler novamente para você: todos que morreram em Cristo ouviram a sua voz. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24 ao versículo 29. Vamos estar lendo esse texto novamente para você entender. O versículo somente 29, ou melhor, versículo 24 do capítulo 5 do Evangelho de João. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória seja dada ao Senhor. Em verdade vos digo que vem a hora, e a hora é em que os mortos ouvirão a sua voz. Louvado seja Deus. Ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Glória seja dada ao Senhor. Versículo 29 do capítulo 5 do Evangelho de João. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Evangelho, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, lá está registrado assim: e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. E isso vai acontecer. Apocalipse é a revelação de Deus para as coisas que estão acontecendo, já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Apocalipse fala do futuro, do passado, do presente e do futuro. E esses aqui que vão ressuscitar para a ressurreição da condenação é aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador, é aqueles que morreram desviados dos caminhos do Senhor, é aqueles que não querem dar crédito a esta palavra. Mas neste momento você tem a oportunidade de estar ouvindo o Evangelho, de estar ouvindo a verdade, porque o Evangelho de João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é a verdade, esta é a palavra. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Louvado seja Deus. Talvez você é uma pessoa que não lê a palavra de Deus. Talvez você está com a sua mente descontrolada, assim, de tanto problema, de tanta adversidade, de luta, de problema. Mas se você lê a Bíblia Sagrada, você vai se confortar, você vai aceitar o que está escrito aqui, porque é a palavra de Deus. Versículo 39 do capítulo 5 do Evangelho de João diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Glorificado e exaltado é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo e Eterno, Deus, Criador do céu e da terra. Em breve o Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, e você é um escolhido. Por que você é um escolhido? Eu digo isso com certeza na palavra, porque Evangelho de João capítulo 3 e o versículo 16, lá está registrado assim: Deus, Ele amou o mundo de
tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Jesus, ele veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para salvar o que estava perdido. E nessa tarde, um que está aqui dizendo para você, esse que vos fala nessa tarde, estava perdido, mas hoje estou aqui para transmitir esta palavra e levar essa palavra aos quatro cantos da terra, para todos aqueles que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Você tem oportunidade, e a oportunidade é enquanto você está com vida, porque no livro de Hebreus capítulo 9, versículo 27, lá está registrado assim, Deus, essa ordem é Deus que profetiza, é Deus que fala. Hebreus capítulo 9, versículo 27, lá está registrado bem assim: e está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. E o juízo de Deus é para condenar ou absolver. Deus não é ruim, Deus é amor, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é o Criador. Deus, ele não agrada do pecado do homem. Deus, ele ama o pecador, mas não ama o seu pecado. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Isaías capítulo 51, Isaías capítulo 59, versículo 1, lá está registrado assim: os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder ouvir, nem os seus braços encolhidos para não poder salvar. Mas o texto, você continuar lendo ele, você vai ver lá: mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. E nessa tarde o Senhor nos trouxe aqui para transmitir para você uma palavra de conforto, porque em breve essa terra ela vai ser destruída, mas nós temos um escape. Quem é esse escape? Jesus Cristo. Jesus disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Então você tem oportunidade enquanto você está com vida, só Jesus Cristo, para dar continuidade à nossa vida depois da morte, a nossa vida eterna após a morte, só em Cristo Jesus. Para o mundo não tem mais solução, mas tem solução através de Cristo Jesus, para a sua vida, para a sua alma, eternamente está com Cristo Jesus. E estas palavras, a qual você terminou agora, neste momento, estou acabando de transmitir esta palavra para você, mas toma uma decisão enquanto você está com vida, porque o dia de amanhã não nos pertence. Deus, ele está olhando do céu para a terra e em breve enviará o Filho dele mais uma vez para levar a sua igreja, a sua amada, escolhida, e você é um escolhido nessa tarde. Aceita Jesus como Salvador e faz parte dessa família que vai morar no céu. Que Deus assim possa continuar te dando oportunidade, porque a oportunidade é enquanto você está com vida. Que Deus te abençoe, você, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.